Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu tentei fazer uma maquiagem de caveira metálica dourada e o resultado que eu obtive foi esse, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já chega aqui deixando um like, porque quem faz parte do meu bonde já deixa um like desde o início. E se você não faz parte ainda, é só clicar no botãozinho aqui escrito inscrever-se logo aqui embaixo e ativar as notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar vídeo. Se você quer saber como que eu fiz para chegar nesse resultado de maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Vambora! Comecei, gente, demarcando onde vai ser as partes da minha caveira, né? Eu fiz essa marcação com lápis de boca. Você pode fazer com lápis vermelho, com a cor que você tiver. Pode ser lápis de olho. Eu só não recomendo o lápis crayon preto, tá? Porque ele borra bastante, então, assim, pode ser que, dependendo da cor da sua caveira, não cubra o lápis preto. Então, eu recomendo marrom, branco, vermelho, também rola, tá? E aí, eu tô fazendo a marcação da minha mandíbula da caveira. Essa marcação, ela é muito importante pra gente ter uma direção, né? Um rascunho do que a gente vai fazer depois com tinta. Porque quando a gente já vier com a tinta, é mais difícil de arrumar. Então, é mais fácil rabiscar o rosto, deixar o rascunho pronto e depois só pintar por cima, como se fosse ali um colorido, né? Um coloridinho por cima. Esse é o formato de caveira que eu tô gostando de fazer agora, inclusive tô testando. E vamos ver como é que vai ficar o resultado, né? Agora eu vim com uma misturinha que eu fiz de clown branco com uma tinta cremosa da Color Make dourada, que tem uns glitter. Eu confesso, gente, que eu não gostei muito de trabalhar com esse produto, porque ele não seca. Mas mesmo assim, eu persisti. Eu comecei dando batidinhas, como vocês estão vendo aí, né? Como esponjinha por todo o rosto, exceto na área onde era o olho, né? Mas ali por cima da mandíbula, eu também passei, arrastei um pouco pro pescoço. E aí, você vai dando batidinhas pra espalhar todo esse produto pela pele. E até que ela esteja toda coberta e uniforme com esse produto. Vocês podem ver que não ficou tão dourado, eu tive que fazer outras coisas por cima, mas vocês vão vendo no processo, tá? O importante é a gente nunca desistir. Uma coisa que eu aprendi com a maquiagem artística é que a gente tem que chegar quase lá no final pra gente poder desistir caso realmente a gente não goste. E muitas vezes a gente vai chegar ao final e não vai gostar. Mas a gente tem que continuar porque tudo é uma construção e tudo pode ser arrumado e melhorado na nossa maquiagem, tá? Depois, gente, eu vim com o pincel língua de gato dando uma segunda mão nos pontos onde ficariam mais aparentes, né? Que seriam os pontos ali abaixo da mandíbula, na testa, ao redor dos olhos. E essa camada eu fiz bem mais grossa, bem mais espessa, para poder ficar mais dourado mesmo, que era o que eu queria. E aí, eu fui aplicando com o pincel língua de gato com bastante calma, cautela, entrando em todos os pontos que eu precisava ali e dando uma segunda mão, inclusive na boca também, porque é onde ficariam os nossos dentes, então essas partes tem que estar mais uniformes, tá? Eu não quis fazer com a esponjinha porque, como eu queria uma camada mais grossa, a esponja ela não dá esse efeito de uma camada mais grosseira e mais coberta. Ela deixa a coisa mais superficial mesmo. E aí eu optei, né, no caso, por usar o pincelzinho língua de gato. E depois eu já vim selando essa pele com talco, gente. Vocês vão ver que depois que eu terminar de aplicar o talco, vai esbranquiçar horrores a maquiagem. Mas, como eu disse, né, anteriormente, tudo é construção e no final vai dar certo, a gente não pode desistir. Olha como eu tô aplicando talco pra valer, porque a pele tava muito grudenta, vocês não têm ideia. Muito grudenta mesmo. Eu não recomendo o produto da Color Make que eu usei como base de dourado, tá? Não recomendo mesmo. Eu fiz isso por toda a pele, inclusive o pescoço. E depois eu vim retirando o excesso com o pincel de pó, como vocês estão vendo aí. Como eu havia falado, o rosto ficou bem branco, né? E o que eu fiz foi pegar uma sombra no tom que eu queria, que era essa sombra cintilante no tom de um ouro velho, e comecei a aplicar por todo o rosto com o pincel de esfumar. Gente, essa parte deu um pouco de trabalho, mas valeu muito a pena, tá? Porque quando eu fui aplicando, olha só como foi voltando o dourado que eu queria. E eu fui fazendo isso no rosto inteiro, com bastante paciência e parcimônia, né? Porque a gente tem que ter um pouquinho de paciência para fazer maquiagem artística, até que o rosto ficasse totalmente coberto por esse dourado, que era a cor inicial que eu queria para fazer a minha caveira, tá? Depois eu peguei um clown preto e comecei a fazer a marcação da minha mandíbula,
respeitando o desenho que eu já tinha feito e arrumando conforme eu achasse que deveria. Se era para pôr um pouco mais para cima, se era para pôr menor ou maior. Esse é o momento em que você vai se olhando e vai fazendo, mas sempre respeitando o desenho que você já tinha feito para você não se perder, tá? Eu usei o clown, mas como eu fiz uma modificação no final, você já pode fazer com tinta líquida. E eu usei o clown da Color Make. Se vocês quiserem, vocês podem estar usando de outra marca ou até mesmo estar usando a tinta líquida da marca que vocês preferirem, tá? Depois, gente, o que eu fiz foi preencher toda essa área de preto. Eu tinha esfumado e feito um centro mais claro, mas depois eu não gostei, eu preferi pintar tudo de preto mesmo. Como vocês estão vendo aí, ó, tentei fazer um degradê, mas pela tinta dourada não secar, ficou uma grande meleca. Então, eu preferi só pintar tudo de preto mesmo e no final deu muito certo. Mas enfim, gente, eu tentei fazer, né, como eu vi que não deu certo no final, eu mudei. Mas por enquanto, durante o vídeo, eu ainda tava querendo ter essa ideia do centro mais esfumado. Nessa hora, eu já tinha passado tinta líquida por tudo, pra deixar mais sequinho, e comecei a fazer os dentes. Eu cortei um pincel no formato de triângulo pra facilitar o desenho e comecei a carimbar na boca. Lembre-se sempre de se guiar pelos seus próprios dentes e também a mesma quantidade que tiver de um lado tem que ter do outro, para sua caveira não ficar torta. A câmera tinha parado de gravar, mas eu terminei de fazer os dentes na parte de baixo. É o mesmo processo de cima. Fiz essa continuidade no centro da boca com um pincel bem fino com a tinta preta e comecei a fazer entre meio os dentes com um pincel bem fininho de unha, também para dividir um dente do outro e dar mais uma impressão de realismo, tá? Toma cuidado nessa hora, porque se você tiver um pincel muito grosso, o espaço vai ficar muito pequeno, muito grande entre os dentes, desculpa. E aí vai dar muito ruim. Agora, vocês vão pegar uma sombra preta e vão fazer bolinhas entre os dentes e esfumar pra cima, tá? Pra dar uma impressão de gengiva, apesar que a caveira é metálica, mas esse esfumado é que dá todo o ar de caveira pra maquiagem, tá? E você vai fazer isso tanto em cima quanto embaixo. É importante que vocês usem um pincel de esfumar bem pequenininho, ou então aqueles pincéis de esfumar abaixo dos olhos também super funciona, tá? Olha como já vai mudando o desenho quando a gente faz esse esfumado. Trazer luz e sombras para os desenhos e para as maquiagens que a gente faz no nosso rosto é que dá todo o diferencial. E aí você vai esfumando, né? Vai olhando e vendo como você gosta da sua caveira, vai vendo se você tá gostando, vai retocando o que precisa de retocar, igual eu fui retocando aí a parte branca dos dentes, que eu achei que tá... Agora, gente, eu vou começar a pintar os olhos, né? Primeiro eu fiz a base com clown preto, um pincel de esfumar. Aproveitei para aplicar na linha d'água, em cima das sobrancelhas. E depois eu vou vir com uma tinta líquida e vou começar a aplicar por toda a região dos olhos, né? Que é para deixar mais pretinha e também para selar o clown que eu coloquei por baixo. Aí, nessa hora, eu tô aplicando a tinta líquida, vocês podem ver que ela é até um pouco mais brilhante. Porém, ela deixa a maquiagem muito mais pretinha quando ela seca, tá? Mais do que o clown. Mas eu gosto também de selar a região da pálpebra com sombra, mesmo com tinta. Venho com o pincel pequenininho de esfumar e começo a fazer meio como se fosse uma sobrancelha, mas não é uma sobrancelha, para dar uma expressão mais malévola pra caveira, tipo, mais de mal mesmo. E aí eu tô reforçando as sombras que eu fiz, né, próximo à boca e arrumando ali os cantinhos da forma que eu queria. Agora eu vim esfumando ali para dar uma suavidade para as expressões que eu fiz. Então, é sempre um processo de vai e volta, vai e volta. E eu comecei a fazer uma expressão em volta dos olhos também. E aí, eu pintei de preto as laterais do rosto, né? Como se fossem as têmporas e também a parte do queixo, pra ficar uma coisa mais recortada. E isso eu já fiz com a tinta preta mesmo e um pincelzinho de esfumar. Nessa hora aí, eu tô selando a pálpebra pra evitar de ficar abrindo e marcando, tá? Como eu tinha falado com vocês, isso faz toda a diferença na região dos olhos, que é uma região que tem bastante linha de expressão. Lembra que eu tinha falado que depois eu coloquei tudo preto? É nessa hora aí que eu coloquei, ó. Você pode ver que eu apaguei o esfumado interno que tinha e eu achei que o resultado ficou muito melhor mesmo. Agora, com o pincel bem fininho de unha, esse é muito fino, gente, muito fino mesmo. Você vai começar a fazer as iluminações com tinta branca. Faz bem fininho e vai puxando com o dedo pra esfumar, porque vocês vão ver que isso vai trazer o desenho mais pra frente, sabe? Dá uma impressão de que onde é profundo e aonde tá mais pra frente.
E aí eu vou fazer também o contorno disso na mandíbula e vou fazer um pouquinho ali próximo aos olhos e um pouquinho próximo a todas as expressões. E eu escolhi que as minhas iluminações viriam acima do que é escuro. Então, o que é escuro fica embaixo e o que é claro eu coloquei pra cima, tá? Porque é sempre ao contrário. Depois disso, infelizmente, a câmera parou de gravar e eu não vi, mas eu fiz o corpo, coloquei lente e só. O resultado da maquiagem é esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou seu like, já deixa aí e já se inscreve aqui nesse canal. Eu vou ficando por aqui hoje, um super beijo, tchau, até o próximo vídeo.